Aberta a sessão, de acordo com o artigo 16 do Regimento Interno, na ausência do presidente e do vice-presidente, embasado no artigo 57, inciso 1º, que diz que as sessões poderão ser abertas com a presença mínima de 1 terço dos seus membros. Eu queria fazer a leitura aqui. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, conhecendo o pensamento de seus corações, tornou-se uma criança de atitude assim. Qualquer que receber essa criança em meu nome, recebe a mim. Qualquer que me recebe, recebe o que me enviou. Pois aquele que entre vós, todos forem a menor, esse é o pequeno. Todos eles foram avisados, não comparecer à sessão, nem por isso nós podemos deixar andamento de uma decisão judicial a qual o juiz entendeu que uma determinação de irregularidade da chapa irregularidade na chapa até então, do Edivaldo, e uma decisão judicial mandou-se empossar o vereador João Paulo, o segundo votado, como presidente da Câmara. E eu, na condição de vice-presidente, podia me omitir de cumprir esse papel, já que o presidente preferiu não está aqui para fazer essa transição. O ex-presidente, no caso, o ex-presidente, preferiu não estar aqui para fazer essa transição. Uma parte dessa determinação judicial, vou deixar para o vereador, daqui a pouco, falar sobre ela. Eu gostaria aqui e eu queria passar também o nome da mesa diretória, como ficou a mesa diretória, né? Tá. Então a mesa ficou João Paulo, presidente, vereador Agenor, Joaquim Costa, vice-presidente, Natalino, primeiro secretário, e o Jefferson como segundo secretário. Essa é a chapa, porque a única irregularidade que teve na chapa mais votada foi justamente a do presidente, que não podia concorrer ao cargo. Por esse motivo é que o juiz entendeu que era o único que estava apto a ser o presidente dessa casa, era o João Paulo. Então estamos aqui com a determinação oficial. E nesse momento quero passar o andamento da sessão para o vereador João Paulo e declaro ele empossado como presidente. Antes de tudo, eu queria agradecer a Deus. Senhor, que foi levar todo mundo nessa plateia, nas pessoas da rua, meus filhos e meus familiares amigos aqui também. Dizer ao povo do meu Bahia que esse momento é um momento histórico. É um
trabalho, o verdadeiro trabalho do vereador, é fiscalizar, é trabalhar com transparência, o que esses vereadores devem fazer durante esse período. Não poderia falar em relação aos meus companheiros vereadores, que é o Amós, que é o Edson, que é o Cleber, os vereadores que estão aqui preocupando com o povo do Bahia. São vereadores que hoje trabalham para que tenhamos uma Bahia melhor, de forma fiscalizando, não deixando que o dinheiro do povo do Bahia seja desviado, fiscalizando, denunciando. Então, o trabalho desses vereadores aqui é isso. É claro que toda política existe acordo. A gente tinha um acordo e esse acordo foi quebrado. Mas não quer dizer que o povo que está aqui presente, que vai nessa sessão toda, dizer que nesse país existe justiça. Existe justiça de Deus e justiça aqui na terra. E a justiça foi cumprida através de um mandato judicial que o vereador, que o vereador presidente dessa casa, se candidatou de uma forma ilegal. Ou seja, ele tinha um acordo político, no momento de subir para a eleição, ele descumpriu esse acordo e juntou ao prefeito. A situação hoje, que é um prefeito, um presidente que tanto brigava para que a gente fizesse um trabalho transparente e aí a gente não sabe por que aconteceu isso. Mas a lei foi cumprida, porque ele não poderia exercer o mesmo mandato secretamente, ou seja, já queria perpetuar o mandato há quase 8 anos. Então existe justiça. O que a gente quer deixar para o povo hoje, que a gente está entrando na história, esses vereadores aqui vai ficar marcado na história de Bahia. Vereadores que estão aqui para trabalhar com o povo, vereadores que vão fiscalizar o tempo todo, vereadores que não vai deixar dinheiro do povo ser desviado de momento algum. Então essas são as minhas palavras, eu agradeço a todos que estão presentes. Quero ver se tem algum vereador que queira dar uma palavra. Quero cumprimentar o presidente, os colegas ali, e desculpar por não ter cumprimentado todos aí. Só para deixar claro, essa determinação judicial não é um caráter definitivo. A gente tem essa consciência, mas sabemos também que a vitória, nós já tivemos uma vitória. Só do juiz conceder essa liminar, já está a prova e caracterizado aí a irregularidade que foi cometida na sessão, naquela eleição do dia 15 de dezembro. Então é só para frisar isso aí. Obrigado. Palavra? O está com a palavra. Cumprimento o presidente, cumprimento o vereador, cumprimento a Café Clube, o pastor Paredes. E para mim hoje é um momento de muita alegria, né? Poder hoje estar aqui postando no São Paulo. A gente tem um compromisso, né? E hoje a gente vê muitas pessoas que às vezes é descompromissado. Graças a Deus, eu já estou no terceiro mandato aqui. Graças a Deus eu tenho honrado com minha palavra, honrado com o compromisso com o povo de Bahia. Fui eleito para defender o povo de Bahia, não defender o interesse do prefeito. Aí, graças a Deus, estamos aqui hoje, a justiça foi feita. Quero parabenizar o presidente. Eu tenho certeza que você irá fazer um trabalho muito bonito para o povo de Bahia. As palavras eu queria só cumprimentar aqui, chegando agora, uma pessoa muito especial para mim, a Lula que está aqui presente, sua família, e deixa uma palavra, se tem mais algum vereador que deseja falar. Gostaria de cumprimentar os novos vereadores aqui presentes, cumprimentar toda a plateia que está aqui, que veio nos prestigiar, que veio
nesse momento, registrar sua presença num momento histórico na vida política de Irambaí. Eu quero cumprimentar de modo especial, né, a minha família que está aqui presente, minha namorada, todos os amigos, pessoas de bem que estão aqui, e agradecer por de vir aqui nos dar um prazer em ter a presença de vocês. E de modo especial, dizer para o senhor presidente que por dentro eu me sinto muito emocionado de conquistar essa luta. Uma emoção talvez pode ser temporária, nós estamos por uma liminar, mas já provamos que tinha algo errado naquela eleição, e nós brigamos tanto aqui, falamos, usamos a lei, e muita gente estava falando que nós somos vereadores amadores. E eu quero que o povo de Irambaí saiba que é melhor ser vereador amador do que vereador para defender o interesse próprio ou o interesse do prefeito. Certo? Eu prefiro ser um vereador amador que defende o interesse de vocês e que carrega com orgulho a verdade e a transparência do trabalho. E estou aqui com um mandato de segurança, são 4 páginas. Vou ler um pequeno resumo para que vocês entendam, ou que seja bem claro nesse resumo o que quis dizer esse mandato. Ante o exposto, defiro ou aceito a liminar pleiteada determinando que o impetrado entregue ao impretante até às 8 horas da manhã do dia 1º de janeiro de 2015 a chave da sede da Câmara Municipal de Irambaí, Goiás, bem como o livro de ata das sessões, o livro de posse, o livro de assinatura da presença dos vereadores e a atas da Comissão de Justiça e Redação, bem como os demais documentos do acervo público da Câmara Municipal, sob pena de multa pessoal no valor de R$50.000, sem juízo de responsabilidade decorrente da sua omissão. Então esse parágrafo aqui resume bastante, mas em poucas palavras deixa bem claro a ordem judicial para que entregue as chaves da Câmara para esse representante, no qual eu tenho orgulho, João Paulo, de trabalhar do seu lado. Todos nós somos seres humanos que erram, que acertam, e aqui no exercício da função política nós temos tentado acertar muito. E além do trabalho de fiscal que a gente tem exercido, a gente também exerce um trabalho de assistência social, o senhor sabe disso, com cirurgias e outras situações, com apoio moral, e vem defendendo o povo de Irambaí da melhor forma possível. Agradecer também, eu me lembro da eleição que eu dizia para o vereador Edson e o vereador Amores: eu não sou contra ninguém, não estou torcendo para ninguém ganhar, vou fazer a minha eleição, mas se vocês dois ganharem vai ser um orgulho muito grande trabalhar na Câmara com vocês, porque eu vejo sinceridade no de vocês. Não sei se vocês lembram que eu falei isso. E graças a Deus nós perdemos a eleição para o Poder Executivo, fizemos a Câmara e viemos trabalhando durante 2 anos numa harmonia que todos admiravam. E de repente, sem explicação, as coisas acontecem de forma misteriosa, de forma que não podemos acusar, mas também não podemos defender. Um dos nossos integrantes se junta ao outro lado sem motivo algum. Uma semana atrás estava criticando o desandamento do município e na outra semana se adere a esse desandamento. Então há uma incoerência muito grande, e fica de forma oculta essa ida, e nos deixou na mão, dentro de uma combinação de que o senhor seria o presidente. Humildemente viemos aqui sabendo que iríamos perder a eleição para a mesa diretória, e só que dentro da legalidade lançamos a sua candidatura.
falamos agora, vamos correr atrás do nosso direito, usando os artigos, usando a legalidade, e hoje o Senhor está sendo empossado. Vamos trabalhar com honestidade, com clareza, para que podemos honrar o tempo que estiver por força dessa liminar. Se for durante o ano todo do seu mandato, vamos honrar. Se for durante 3 meses, vamos honrar. Porque essa forma de honrar o seu mandato vai te dar mais credibilidade para se manter com essa liminar. Então, quero deixar bem claro que, particularmente, o meu lado não é o lado de A ou B, o meu lado é o lado do povo. Estou do lado de vocês, porque vocês também estão do lado do povo. No dia que vocês saírem do lado do povo, vocês vão sozinhos, eu vou ficar. Mas eu tenho certeza que vocês estão também do lado do povo. Por isso, estamos aqui. Pensaram que a sessão só daria colo com a maioria dos vereadores, mas uma sessão solene ela pode ser feita como o presidente em exercício Amos leu, com um texto dos vereadores, com 3, aqui tem 4, estamos dentro da legalidade. E graças a Deus estamos aqui para dar andamento do nosso trabalho e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Dizer para o povo de Mombaí e esses 4 vereadores que estão aqui presentes agradecem essa população e essas pessoas que estão aqui são pessoas que acreditam no trabalho sério, são pessoas que estão aqui e que querem ver o Mombaí melhor. E vocês podem ter certeza que quando esses vereadores estiverem aqui, a gente vai trabalhar para que a gente possa mostrar trabalho e que possa trabalhar com transparência. Vocês podem ter certeza que o que a gente puder fazer para a gente ter um Mombaí melhor, a gente vai fazer. E de acordo com o que está no regimento, no artigo 71, inciso 5, a ata da última sessão legislativa será redigida e lida no plenário antes do encerramento da sessão. Então eu suspendo essa sessão. Alguns minutos para a gente ler essa ata e a gente voltar para o só queria que o secretário registrasse aí o mandado de segurança que foi expedido pelo juiz. O juiz pediu para que o ex-presidente dessa casa entregasse as chaves, os livros de ata, as fichas de votações, e isso não foi feito. Os livros desapareceram no controle interno e algumas atas não estavam no controle interno. A gente deixa registrado para o secretário para que o povo de Mombaí saiba disso. O livro que a gente mais precisava, as atas que a gente precisava, não estavam nessa casa. Eu queria que o secretário desse ata.
Boa noite a todos. Aqui na sessão solene da Câmara Municipal de Mambari, para a instalação da mesa diretora, aos primeiros dias do mês de janeiro de 2015, nessa cidade de Mambari, às 19h30 do plenário da Câmara Municipal de Mambari, em sessão solene de instalação da nova mesa diretora, reuniu-se os vereadores Amós Soares Dourado, Edson Benevides de Souza, João Paulo Vieira da Silva e Clênio Moreira Barbosa, com a finalidade de empossar em seus respectivos cargos os novos membros da mesa diretora, ficando a vigência investida para o cargo o presidente e vereador João Paulo Vieira da Silva, vice-presidente Agenor Joaquim da Costa, primeiro secretário tesoureiro Natalino Batista de Souza, segundo secretário Jefferson Alves Teixeira. Com a ausência do presidente, assumiu os trabalhos o vice-presidente Amós Soares. Segundo o artigo 16 do regimento interno, que lhe dá totais poderes para prosseguir a sessão. O presidente dos trabalhos leu na Bíblia, em Lucas 9, 46 a 50, uma passagem, e depois o presidente declarou que em cumprimento declarou aberta a sessão. Em cumprimento a uma determinação judicial, assumiu a responsabilidade de empossar a nova mesa diretora, pois, depois de esclarecimentos sobre a decisão, justificando a mesa a ausência dos demais membros da mesa diretora, declarou o vereador João Paulo Vieira da Silva como novo presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Mambari. O presidente João Paulo agradeceu aos seus companheiros, Amós, Clênio, Edson, pela luta em prol de uma transparência na gestão pública do município de Mambari. O vereador Amós, pedido à parte, falou sobre a condição provisória da decisão, mas acredita que a justiça foi feita. O vereador Edson também falou sobre o compromisso de sempre trabalhar em prol do povo, com transparência, como fez nos seus outros mandatos. O vereador Clênio cumprimentou os presentes, sua família em especial, e declarou ainda que se sente muito emocionado pela decisão, mesmo que provisória, pois muitos não acreditavam na luta desses vereadores, que já por muitos foram chamados de vereadores amadores. O vereador disse que é melhor ser vereador amador que defender o interesse próprio ou interesse do prefeito. O vereador deu parte da decisão judicial, onde está narrada a determinação de repassar as chaves ao novo vereador João Paulo, novo presidente da mesa diretora dessa casa. O vereador disse ainda que a harmonia desses vereadores de oposição tem fortalecido, apesar da decisão inesperada do companheiro na atual circunstância. Declarou ainda que, apesar de apenas 4 vereadores, o regimento interno, em seu artigo 57, dá legalidade a esta sessão solene. O vereador João Paulo comentou ainda sobre o artigo 71 do regimento interno, que diz que a ata será lida na mesma sessão, supostamente suspendendo os trabalhos por alguns minutos para que a ata fosse redigida e depois assinada pelos vereadores presentes. O presidente João Paulo disse ainda que no mandato de João Paulo foi solicitado chaves da Câmara, livro e atas e folhas de votação, que não foi cumprido
na sua totalidade, pois os livros e algumas atas e fichas nominais de votação não foram encontradas no controle interno dessa casa. Nada mais havendo a constar que o Oséias Dourado, secretário designado, lavei a presente ata que depois de lida segue assinada por mim, pelo presidente e demais vereadores presentes. Mambaí, Estado de Goiás, aos primeiros dias do mês de janeiro de 2015. Algum vereador contesta algo dessa ata? Vamos lá assim tratar mais algum? Quem vai para alguém da matéria, se deseja falar alguma coisa, a gente vai levar o protocolo, mas a gente vai ter esse espaço. Se tem alguém que deseja falar alguma coisa. João Paulo, eu quero te parabenizar vocês todos pela iniciativa, porque eu fui funcionário dessa casa durante 4 anos como chefe do controle interno e secretária administrativa, e sei que a última eleição passou por cima da própria lei orgânica e do regimento interno. Os que não estiveram presentes, é vetada a participação de um membro da ex-mesa diretora a uma mesma função. Ou seja, se alguém foi presidente do mandato passado, ele não pode ser reconduzido a uma outra eleição no mesmo cargo. Ele pode sim participar, mas não no mesmo cargo. E se essa eleição ficar valendo, pega a lei orgânica, o regimento interno e taca fogo, porque não tem mais o que fazer no município de Mambaí. Eu acredito que se lei foi criada, ela foi para ser cumprida independente de partido. Porque as paixões políticas, elas ficam lá. Quando encerra a urna, acabou a paixão política. O vereador é para lutar pelo povo, prefeito, para fazer aquilo que tem que ser feito. Mas se o vereador que está lá representando a gente passa por cima da lei, nós vamos recorrer a quem, povo? Se o vereador desrespeita a lei, nós vamos recorrer a quem? Se os primeiros a passarem por cima dela são os vereadores. Então eu espero, apesar de que eu sei que é uma decisão provisória, que ela permaneça. Porque se ela não permanecer, apesar de que a nossa lei orgânica ela já está ultrapassada, ela está arcaica, mas ela precisa ser realmente reabilitada, mas a gente sabe que a Câmara não tem recurso para isso, mas eu espero que o juiz que tomou essa decisão deixe ela ficar valendo, porque senão pode tacar fogo na lei orgânica e no regimento interno. Essa indignação, né, sua pessoa que já fez parte, né, dessa casa, como funcionário, chefe do governo. Às vezes as pessoas não têm conhecimento do que passa aqui, né, porque já teve um monopólio quase há 100 anos, né, e foi quebrado agora, graças a Deus. Se tem mais alguém para poder, se queira falar alguma coisa, seguir o espaço. Quero parabenizar vocês 4. Vocês são homens. Vocês estão aí para defender o interesse do povo. Entendeu? Vocês continuam assim. Que assim Deus vai ajudar vocês a terminar o mandato. É igual meu irmão fala. Eu fui eleito para 4 anos. 4 anos. Então você tem que honrar os 4 anos. Parabéns, gente. Alguma pessoa deseja falar alguma coisa ainda? Queria primeiro parabenizar vocês pelo trabalho. E é interessante a gente deixar claro que, como ela comentou, vocês são 4 vereadores que representam o povo e não tem que ter partido, mas tem que ter o partido do povo. E independente de lado político, a intenção de trabalhar e ajudar o povo de Mambaí é trabalhar dentro da lei. Quando o Glênio entrou a ser vereador de Mambaí, candidato, eu falei para ele, o dia que você continuar sendo, se você ganhar, se você continuar sendo um vereador que entra dentro da lei, e bate quando tiver que bater, e aplaude quando tiver que aplaudir, independente do lado, eu estou com você. Mas o dia que você sair, você continua sendo meu irmão, mas não é um representante político meu. Então, eu, graças a Deus, fico orgulhoso por isso, né? Foi uma atitude sua, né, de agir dentro da lei, né? Eu acho que é bem feito,
bem argumentada, bem agilizada, e está aí o resultado. Eu não estou aqui falando de política, não. Eu quero que vocês sejam vereadores. E se o prefeito for bom, bate palma para ele. Bate palma para ele, abraça ele, pega na mão dele. E se ele tiver irregularidade, passa para o povo a irregularidade de forma dentro da lei. Vamos deixar de perseguição. Esquece perseguição política. Faça uma política renovada como vocês estão fazendo. Né? Porque deixa a vingança para Deus. Aquilo que você tem no seu coração, deixa para Deus. Age de forma que dá a continuidade de um processo, de um trabalho bonito como vocês têm feito. Eu venho acompanhado, eu não participo de nenhuma sessão, essa é a segunda que eu participo que ele me chamou. Mas eu fico feliz por vocês, mais feliz por ele, meu irmão, e minha ideologia política vem através dele. Eu não tenho ninguém na minha família, eu só tenho ele. Então, eu oro a Deus todos os dias, eu peço a Deus que ele tenha sabedoria, né? E que política acaba. Passa 4 anos, nós devemos ser amigos de todos. Né? O mundo é muito pequeno, amanhã você precisa de todos. Mas o papel de vereador tem que ser feito com profissionalismo. Parabéns para todos vocês. Tem algo? Tem alguém que tem algo a dizer ainda? Se não tem algo a dizer, o nome de Deus nos declara encerrado essa sessão.